Saudações, irmãos, na paz do Senhor. É comum a gente ouvir, alguns irmãos falar que estão desanimados, meio surumbáticos, que não têm coragem, ânimo para falar do poder de Deus. Que não têm capacidade de uma autodefesa para falar contra o inimigo. Sente-se cansado, oprimido. Quase abatido, né? Não tem coragem de sair de casa para ir a uma igreja. Não tem ânimo nem sequer para orar quando vai deitar, quando vai se levantar pela manhã. Não tem coragem de orar pelo filho, pela uma filha, pelo esposo, pelo companheiro, por si mesmo. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. Não sabe combater contra o inimigo. Quer desfalecer na fé. Está faltando as armaduras de Deus. Ou uma das armaduras de Deus está faltando na sua vida. Às vezes cai facilmente nas ciladas do inimigo, não tem forças para resistir. E a quem atribuir tudo isso? A sua falta de fé, de confiança, de energia, do vigor vital do Espírito Santo. Olha, na carta aos Efésios, no capítulo 6 e o versículo 10, Paulo fala sobre a armadura de Deus. A armadura de Deus. Preste atenção. Talvez você encontre dentro de uma delas aquela que está faltando em sua vida. Que está faltando você se apoderar dela para a sua autodefesa. Ele diz assim, Efésios 6, capítulo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como se fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Revestindo-se de toda a armadura de Deus, para que possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, nosso inimigo e arqui-inimigo de Deus. O diabo é astuto, demonstrou isso quando ele foi tentar Eva, desmentindo ao Senhor Deus, lá no Jardim do Éden, há muitos séculos atrás. Ele teve a astúcia de aproveitar a presença de uma cobra, de uma serpente, para fingir, para falar para Eva, fingir que era aquela cobra que estava falando, induzindo Eva a comer de um fruto que Deus havia proibido no Jardim do Éden, que nenhum deles, que nem sequer tocasse naquele fruto, porque eles morreriam. E o diabo foi até Eva e disse, fez essa pergunta, ela disse o porquê. E o diabo, falando através da serpente, disse que era mentira, que não era verdade não. Era porque Deus sabia que no dia que vocês provassem daquele fruto, vocês ficariam tão sábios tanto quanto ele.
Podia comer que não morreriam. E Eva, deixando de ouvir a palavra de Deus, ouviu a palavra do diabo, de uma cobra. Nenhuma pessoa humana não era física, era uma cobra. E diz a Bíblia que ela foi, pegou o fruto, comeu e desgraçou-se com o marido também, porque ele também provou da fruta. Então, essa é a astúcia do diabo. Ele continua astuto até os dias de hoje, já que derrubou Eva, já que derrubou Adão lá do paraíso, e com aquela queda dos nossos pais primitivos, as pessoas foram caindo cada vez mais aos montes, cada vez mais longe de Deus. Por quê? Por causa da astúcia do diabo, que ainda continua astuto, astucioso, tentando enganar muitas pessoas aqui na Terra, no nosso século. Então, São Paulo continua com a leitura dele. Porque não temos que lutar, prestem bem atenção, não temos que lutar contra a carne e o sangue. Lutar contra a carne e o sangue é ter de lutar frente a frente com uma pessoa igual a nós, com inimigos carnais. Não, mas sim, diz ele, contra os principados. Os principados, os príncipes, os maiorais, os poderosos, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Ouviram? Deste século. Já ultrapassaram barreiras universais, barreiras seculares, para chegar até o nosso século. Contra as hostes espirituais da maldade, continua Paulo, contra as hostes espirituais da maldade, aonde essas lutas são travadas? Nos lugares espirituais, nos lugares celestiais. Portanto, continua ele aconselhando-nos, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes, disse ele. Não cambalear, não deixar-se vencer pelo inimigo, mas continuar firmes, porque estava com a armadura de Deus. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos, com quê? Com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Cingido os lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Calce os seus pés na preparação do evangelho da paz. Quando você for evangelizar, calce os seus pés espirituais para fazer essa evangelização. Tomando o quê? Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse é o poder da fé, apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Que é? Qual é a espada do Espírito? É a palavra de Deus. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E como tomaremos? E como tomaremos essa espada de Deus? E como tomaremos, fazemos uso dessa armadura de Deus, a salvação e a espada do Espírito Santo? Como tomaremos ela? Orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito. Ouçam bem, orando no Espírito. Não é abrindo a boca para cima, acordando as pessoas de madrugada,
pensando que Deus vai escutar aquela oração porque é tarde da noite. Não, Ele ouve qualquer hora do dia ou da noite. E principalmente nesse horário, é que a pessoa deve orar pelo Espírito, para não incomodar a vizinhança, como fazem muitos por aí afora. E vigiando nisto com toda a presença, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, diz Paulo, que também pede orações, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo não quis se glorificar. Paulo disse que era embaixador, tinha uma potente, mas em cadeias, quer dizer, quando era preso, para que possa falar dele livremente, como lhe convém falar, dizia ele. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Esse é o conselho que o apóstolo Paulo dá aos Efésios. Mas só que esse conselho aos Efésios de séculos atrás serve para os Efésios alagoanos brasileiros de hoje, que têm a mesma fé, têm o mesmo Deus, têm a mesma perseverança e a mesma vontade de vencer o maligno. É só usar as armaduras de Deus que São Paulo acabou de dizer aqui agora. Vou repetir para vocês não esquecerem. Cinge os vossos lombos com a verdade, e vista a couraça da justiça. Calce os pés na preparação do evangelho da paz. Tome, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderás apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tome também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito é exatamente esta, a palavra de Deus. E como é que você pode adquirir e tomar isso para si? Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito. Se você fizer isso, você vai conquistar a sua posição aqui para poder se defender do maligno e das artimanhas do inimigo, das astúcias do Satanás. E faça isso para que seja dada no abrir da sua boca a palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho. Este poder, ele está deu aos Efésios e continua valendo para os dias de hoje. A palavra de Deus é imutável, ela não muda. Ela continua sendo como se tivesse nascido naquela hora, como se tivesse sido feita naquele momento. A palavra de Deus não muda, quem muda somos nós. Nós sim mudamos, somos mutáveis. Somos defeituosos de espírito, defeituosos em tudo, mas a palavra de Deus é sã. Ela é vida para aqueles que acreditam nela. E esses conselhos que Paulo deu aos Efésios continuam servindo para nós nos dias atuais, no século atual. Portanto, nada mais tenho a dizer, porque tudo quanto que de dizer já foi dito pelo apóstolo São Paulo. Agora, cabe a vocês, irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus, fazer uso das armaduras de Deus para poder ficar firmes no dia em que for preciso ter de lutar contra o Satanás, contra o inimigo, o nosso inimigo e arqui-inimigo de Deus. Pois que Deus seja louvado hoje, amanhã e sempre. E se você não é inscrito, subscreva-se, dê aquele like para que nós possamos continuar enviando mensagens dessa natureza. Eu agradeço a todos e fique com Deus. Deus que os abençoe hoje, amanhã e sempre.